Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso episódio de Pastoreando. Estamos agora no mês de agosto, mês vocacional, e hoje, então, o nosso Pastoreando é especial. Hoje eu estou aqui, vocês viram que estou num ambiente diferente. Hoje eu estou aqui na sala do Seminário de Teologia da nossa Diocese. E os nossos convidados de hoje é o Padre Mário, aqui, que é o reitor, vai se apresentar, e também alguns seminaristas que vão conversar conosco. Seja muito bem-vindo, Padre Mário, no nosso Pastoreando. Muito obrigado, Padre Everton. Bem-vindo aqui ao Seminário de Teologia. É uma honra para nós recebê-los aqui e contar um pouco da nossa experiência aqui. Eu me chamo Padre Mário da Silva, fui colocado como reitor agora faz pouco tempo, agora acho que 2 semanas, e estamos já nos acostumando com essa nova função, para o bem da igreja, para o bem da nossa diocese, formando aí os futuros padres, se Deus quiser. Que bom, que maravilha, Padre Mário é o reitor aqui do seminário. Todo seminário, né, hoje a gente quer falar um pouquinho, tirar curiosidades de vocês, mas todo seminário tem um reitor, né, então o Padre Mário assumiu essa função aqui e ele vai ajudando, vai formando os novos padres. Mas vocês estão vendo 3 rapazes aqui, não é? Então são seminaristas que moram aqui nessa casa, eu pedi para eles se apresentarem, não são só eles vão falar também quantos que tem por aqui, mas se apresentarem, vocês saberiam o nome, de onde que eles vêm, né, qual é a origem deles, e eles estão aqui, e que ano que eles estão da formação, né? Eu sou o Maurício, eu venho da paróquia Santa Maria, lá no bairro de Marques, em São Bernardo do Campo, e hoje tenho a graça de estar no 4º ano de teologia, já nos finalmente, né, da formação. Hoje eu também faço pastoral na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Tive um longo processo, né, nesse caminhar aí, e graças a Deus estou aqui firme e forte. Eu sou o Fernando, eu venho da paróquia Santo Antônio, no bairro Batistini, São Bernardo do Campo, também 4º ano de teologia, e atualmente estou fazendo pastoral na paróquia Santa Luzia, a Virgem Marte, lá em São Bernardo do Campo, Fora de Anchieta. Eu sou Wellington, tenho 25 anos, sou da paróquia Maria Mãe dos Pobres em Diadema e estou também no 4º ano de teologia e atualmente trabalho na paróquia São José em Ribeirão Pires. Que maravilha. Então hoje a gente escolheu esses 3 jovens aqui para conversar conosco, porque eles estão no 4º ano, finalzinho do processo. Mas o seminário é um processo longo, né, Padre Mário, né? Então todos nós, todo padre já passou pelo seminário, né? E a gente está no mês vocacional e é um dia especial, né? Todas as vocações são muito importantes. Dentre essas vocações, a vocação ao ministério ordenado também é tão fundamental na vida da igreja, né? E qual que é a importância do seminário um pouquinho, né? O Padre Mário como reitor, importância do processo formativo do seminário. O nosso trabalho é acompanhar os formandos, os seminaristas, no processo de formação para o seminário, né? Principalmente a gente olha para a parte intelectual, né, que é muito importante na vida sacerdotal, para a parte pastoral também, ensinando para eles o amor no trabalho à igreja, no trabalho à nossa diocese, né? Também ensinando para eles o amor pelas almas, né? E, por último, o processo disciplinar deles, né? Porque todo padre tem que ter uma boa disciplina para trabalhar bem na igreja, a gente precisa dessa boa disciplina. Então a gente vai acompanhando eles, né? E tentando ensiná-los nesse caminho aí para se tornar padres. Né? Então esse é o nosso seminário de teologia, mas a estrutura seminário aqui da nossa Diocese de Santo André, ela é composta por 3 casas. Eu vou pedir para os seminaristas mesmo nos ajudando nesse bate-papo, a gente vai conversando um pouquinho, né? Então o primeiro final de semana do mês de agosto sempre é dedicado às vocações ordenadas, então vale a pena a gente lembrar, né? As vocações ordenadas são 3 graus, né? A vocação, os ordenados a diáconos, tá? Existem 2 tipos de diácono, quem que pode explicar para o povo que existe diácono transitório e permanente, o que é isso? Vai lá, Fernando. Bom, o diácono permanente, ele passa por um processo diferente de formação. Ele tem como alguns critérios, dentre os quais o ser casado, né? A própria esposa tem que permitir que o seu marido ele se torne diácono. E o próprio nome já diz, diácono permanente. Ele recebe a ordem do diaconato já em vista de toda a vida, né? De toda a história de vida dele. Já o diácono transitório é aquele seminarista que passa por esse processo formativo que nós estamos passando, em vista do sacerdócio mesmo, em vista do ministério presbiteral. Só que para você ser ordenado presbítero, primeiro você tem que ser ordenado diácono. E aí chama transitório porque você fica ali num período de pelo menos de 6 meses, às vezes até menos, a depender da necessidade da diocese ou da demanda mesmo do próprio bispo. Então é um diaconato transitório mesmo. Você fica por um pouco tempo para depois você ser ordenado presbítero mesmo.
Interessante. Então esse é o primeiro grau, né? A primeira vocação ordenada é o diaconado. Depois nós temos os presbíteros, né? O padre Mário, eu e na nossa diocese tantos padres, né? Então o presbiterado, os presbíteros são mais comuns, todo mundo conhece os padres, os sacerdotes, toda a paróquia tem, é muito importante, né? Para conduzir a comunidade, para pastorear a comunidade, né? E o terceiro grau é o episcopado, né? É a ordenação episcopal, que é o bispo diocesano, né? Então, assim, alguns padres vão sendo escolhidos, chamados pela igreja para conduzir a vida de uma diocese, né? Então, os 3 graus aí da ordem, e a gente comemora todos eles no primeiro final de semana aqui no Brasil, né? E os 3 a gente comemora no primeiro final de semana do mês de agosto, como o Dia das Vocações. E aí, como o seminário é uma coisa um pouco diferente, né? A gente quis fazer esse episódio hoje aqui dentro do seminário para falar um pouquinho da rotina, de como funciona o processo vocacional, o processo de formação aqui, né? Tirar dúvidas e até ser também uma promoção vocacional. Quem sabe tem algum jovem lá que já pensou alguma vez na vida em ser padre, né? Então, ouvindo às vezes o relato aqui, quem sabe não ajuda também a promover mais vocações aí na nossa diocese, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da história de vocês, né? Então, vocês pensaram em ser padres lá, jovenzinhos nas paróquias que vocês citaram, e aí quando o jovem começa a pensar em ser padre, que é a primeira coisa que ele tem que fazer? O que ele tem que procurar? A primeira coisa que nós precisamos procurar é o serviço de animação vocacional, né? Também a pastoral vocacional, que hoje nós nos encontramos sempre nos terceiros domingos do mês, no prédio da Cúria, né? Que fica ali na Praça do Carmo, e lá a gente, às 3 horas, inclusive, permanece, né, o horário. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu pisei lá, foi ao mesmo tempo um medo, mas uma alegria, porque era uma novidade para mim, né? Estar ali naquele momento, experienciando. Naquela época, se eu não me engano, estava em torno de 60 jovens fazendo um encontro. Para mim foi surpreendente, porque eu não imaginava que aquilo tinha na diocese. Eu pensava que era só uma dimensão religiosa, só fora do país, aquilo que a televisão mostrava, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de presenciar aqui na nossa diocese. E aí a gente conversa lá, né, sobre a vida sacerdotal, como que é a experiência dentro do seminário. E aí, a partir daquele momento, a gente começa a discernir se a gente quer dar o primeiro passo de entrar, né? Que a primeira etapa é o propedêutico que a gente vive dentro da formação. Interessante, né? E aí faz um acompanhamento, então ali tem um padre responsável que vai cuidando, aí não é o padre Mário, né? O padre Mário é aqui do reitor da teologia, mas tem um padre que sempre promove as vocações, né? E cuida das vocações. Hoje é o padre William Mariotto, ele que cuida desse processo de discernimento, vai acompanhando, e aí no finalzinho do processo tem um retiro, né? Que a gente chama de decisão de vida. Você lembra, Fernando, do seu retiro de decisão de vida? E aí lá nesse dia faz uma carta, como é que funciona? Sim, sim. A gente vive uma experiência ali com um padre nos acompanhando, e próximo ali do final daquele retiro, a gente precisa emitir uma carta de próprio punho, demonstrando os nossos anseios, os nossos desejos em relação ao processo que a gente passou e agora a gente vai mergulhar, que é propriamente o ingresso ao seminário diocesano. Essa carta você escreve para quem? Para o próprio bispo diocesano. Ai, que interessante. E aí o bispo aceita, você lembra, Wellington, como que foi? Aí o bispo aceita e chama para conversar, como é que funciona? Na nossa turma, a gente teve uma missa lá na Paróquia Santa Luzia, em Ribeirão Pires, que aí ele entregou uma cartinha de resposta de aceitação na nossa turma no seminário, e a gente começou o processo, né? A gente recebeu a aprovação no dia 19 de dezembro de 2017, e aí foi mais ou menos uns 2 meses até o nosso ingresso no seminário. A gente foi arrumando tudo, aí tivemos encontro com o reitor do propedêutico também, para arrumar as coisas, saber como é que funcionava, o que tinha que levar, o que não tinha que levar, o que tinha que fazer, documento, tudo. E a gente teve esse período aí até o nosso ingresso no seminário no dia 15 de fevereiro de 2018. Olha, interessante. Então, em 18 começou a trajetória dentro do seminário diocesano. Sim. E aí o Maurício dizia que é o propedêutico a primeira etapa. Como é que funciona o propedêutico? Quem é o reitor hoje? Quantos tem lá no propedêutico? Para o povo de casa saber e conhecer o propedêutico, como que funciona? Hoje o reitor é o padre William, né, o mesmo que acompanha o seminário, a pastoral vocacional. E hoje nós temos 5 formandos no propedêutico, né, a gente chama eles de propedeutas. E lá no seminário propedêutico ele é a etapa inicial, né? Propedêutico significa isso, inicial, um seminário de iniciação. Então ele é mais para a gente se adaptar à estrutura de seminário, aprender a conviver com as outras pessoas, porque eu acho que é um dos grandes desafios, né? Acho que os demais concordam comigo, que é muito desafiador, ao mesmo tempo enriquecedor, mas é muito desafiador você conviver com pessoas de formação diferente, de paróquias diferentes, que você nunca viu na vida e de repente são a sua família.
as pessoas que você faz refeição, que você convive junto, que faz limpeza junto. Então essa etapa ela é muito importante para a gente aprender a conviver com as outras pessoas, a conviver no seminário e a conhecer melhor a diocese. Então é algo que também é muito importante para a gente, são as visitas pastorais que a gente faz nos finais de semana, que a gente vai cada final de semana numa paróquia diferente e conhece a diocese no todo, né? Não só a nossa comunidade de origem, mas ver como a nossa diocese, apesar de não ser tão grande territorialmente, ela é muito grande em comunidades, em expressões, e a gente alarga os horizontes nessa etapa também. Interessante. E aí fica um ano lá, nessa casa. Onde que fica o seminário propedêutico? Ela fica na paróquia Santa Maria Gorete, né? Território Utinga. E lá a gente também aprende a conviver, né, com a própria paróquia, né? Porque o seminário é anexado à paróquia, à igreja, né? Santa Maria Gorete. E as rotinas do seminário também elas vão nos moldando, né? Uma das coisas que a gente procura vivenciar naquele momento é os estudos também, né? A gente sai de uma realidade de trabalho, nós saímos de uma realidade ativa fora daquela experiência na igreja, fora da igreja, né? E aí dentro do seminário a gente volta os nossos olhares mais para os estudos, para a vida de oração, como o Wellington disse, né? Para a vida comunitária. E não somente isso, né? Mas também o desapego daquilo que a gente vivia fora. Às vezes a gente tinha o nosso refúgio ali naquele salário que a gente ganhava e a gente vê que a realidade é totalmente diferente quando a gente entra no propedêutico, para depois viver a dimensão futura que é o sacerdócio. Né? Interessante. Aí fica um ano lá e depois que termina esse ano, se for aprovado, como é que é? Tem aprovação, tem avaliações, como é que funciona? E aí, sendo aprovado, vai para onde? O que acontece? Tem sim. Como eles bem disseram, né? Eu penso que o propedêutico é um momento, é um ano de experiência para você tanto se desapegar um pouquinho da sua vida passada, né, daquilo que você realizava antes, e ao mesmo tempo ele te prepara para a vida futura, que na próxima etapa, que a gente já vai conversar sobre, vai te exigir bastante, academicamente falando, né? Então, o propedêutico em si, ele já nos ensina a nos preparar para essa caminhada. E ao longo de todo o processo, assim como foi no processo vocacional, dos encontros vocacionais, onde o assessor nos acompanha, o próprio bispo, mesmo que de longe ali, ele nos acompanha, os psicólogos nos acompanham, no propedêutico também funciona assim, né? A todo tempo tem psicólogo nos acompanhando, o reitor nos acompanha, outros padres vão nos acompanhando também de longe, o próprio bispo se mantém presente nos acompanhando. Então, ainda que ao final do processo tem alguns critérios, alguns requisitos para você atingir, para você avançar para a próxima etapa, o processo inteiro ele vai te avaliando, né, ao longo do percurso. Interessante. Não é um vestibular, né? Que você não passou na prova que está fora, né? Não, é todo um processo, uma caminhada, o dia a dia, né? Daí a importância do reitor, né? Porque ele faz esse caminho, né? De estar o tempo todo junto ali, né? E aí vai lapidando, né? Eu gosto dessa imagem, né? Ele vai lapidando a gente, né? Todos nós, né, Padre Mário? A gente lembra do nosso tempo de seminário, né? E a gente vai sendo lapidado, né? O processo de formação está sempre o discernimento presente, né? É o discernimento da nossa parte, como formandos, como seminarista, a gente está discernindo a nossa vocação e também o discernimento da parte da igreja também, né? Aí, principalmente o bispo, com a ajuda dos reitores, a gente vai discernindo também e ajudando, lapidando, como o senhor falou, a que os seminaristas cheguem num sacerdócio já bem preparados. Muito bem. Aí a segunda etapa, então, é a filosofia, né? Aí nós vamos nos deparar, a gente chama de filosofia porque lembra da faculdade que vai fazer, né? Mas Sim. tem um monte de coisas que tem que trabalhar lá, né? Como que é essa fase, quanto tempo dura, quantos seminaristas a gente tem hoje na filosofia? Atualmente nós temos 9 seminaristas, né? A Casa de Filosofia fica em Diadema, lá no centro mesmo, na território da Paróquia Cristo Rei. E a filosofia é um período muito importante que a gente começa uma nova estrutura de seminário, né? Então a convivência é a mesma, mas agora a gente convive com outras turmas, né? Então lá na filosofia moram 3 turmas que começam a faculdade de filosofia, né? Como o nome diz. E também é o primeiro estágio do seminário que a gente começa a fazer os estágios pastorais nas paróquias. Então, se no propedêutico a gente conhecia várias paróquias no mesmo ano, cada final de semana em uma, a partir da filosofia a gente é designado para uma paróquia e fica o ano inteiro nela fazendo o trabalho lá
junto com o padre, às vezes com outro seminarista, com o diácono, enfim, para aprender também a conduzir uma paróquia e também ainda ter a experiência do conhecimento de outra realidade, né? Então é as duas dimensões. A gente vai lá para ajudar na pastoral da paróquia, mas também para ser ajudado pelo padre e pela comunidade toda, né, que vai nos ensinando com o seu jeito de ser, o que é ser igreja e qual é o caminho, né, de um bom padre para a nossa diocese. Quem que é o reitor lá hoje? Hoje é o padre Cleidson. Na nossa época a gente começou com o padre David e depois a gente vivenciou um pouquinho da experiência com o padre Hamilton. Eu acho que é bacana quando o Elton fala de turma, né? Não sei se o pessoal que está nos assistindo compreende quando se fala de turma, né? Mas para quem não sabe, turma são os membros que entram no mesmo ano no processo formativo e que vão como se fosse uma sala de aula, né? Cada sala tem aqueles alunos que vão passando do processo. Então, a turma é aquela que entra junto no mesmo ano do seminário. Então, turmas vão se encontrando ao longo do processo formativo, vão se conhecendo, vão construindo histórias juntos e superando desafios também. Interessante. Então vocês entraram os 3 juntos e estão aqui já no finalzinho do processo, os 3 juntos. Tinha mais gente, vai saindo pelo caminho, né? Porque no processo de discernimento também tem isso, né? Então a pessoa percebe que não é o caminho dela, ou às vezes a formação percebe que a pessoa não leva jeito para aquilo, né? E aí a gente vai sempre procurando o melhor, né? O bem de todos, da igreja e da pessoa, né? A pessoa é muito importante nesse processo todo, né? Então, muito bem, 3 anos então fica lá na filosofia, e aí tem as dimensões que vão sendo trabalhadas lá e a faculdade, né? E aí tem que dar conta da faculdade. A faculdade, como é que é? Interna? Tem outras pessoas? Como é que funciona a faculdade de filosofia? As pessoas têm muitas dúvidas, né? O senhor falou numa coisa muito importante, né? Que é a dimensão da pessoa. Nesse processo da filosofia especialmente, né? Que é um momento onde a gente vai começar a estudar os filósofos, aqueles que trabalharam uns pensamentos, às vezes até difícil de compreender. É um momento onde também que a gente olha para nós e olhamos e precisamos discernir algumas coisas, né? E uma das coisas que a formação passa para nós precisamos ter um equilíbrio, tanto na dimensão espiritual, a dimensão intelectual, humano-afetiva, comunitária, missionária. Então, na filosofia a gente acaba tendo isso mais presente, né? Porque a gente ora está na pastoral, ora está ali no seminário convivendo entre aqueles que estão na casa. Ora precisamos estudar, mas não podemos esquecer também da parte espiritual. Enfim, está tudo ali anexado a essa realidade. E aí um momento mais presente comunitário é quando nós vamos para a faculdade, né? A faculdade, quando nós estudávamos na filosofia, nós fizemos na São Bento. Fica ali no centro de São Paulo, né? E a gente ia todo dia, segunda a sexta, né? Todo dia, segunda a sexta. Ia de manhã, voltava no período ali do almoço mais ou menos, então era um momento onde a gente estava muito mais próximo, porque hora a gente estava ali na van conversando, hora alguns estavam descansando, dormindo, enfim, hora a gente tinha os motoristas também da próprio seminário, e lá a gente também tinha um acesso a outras pessoas, né, tanto advogados, os professores, padres da São Bento. Hoje o seminário ele estuda na Unify. Então, é uma outra dimensão, uma outra realidade. Tem muito mais presente a vida de outros seminários, né? Seminário de outras dioceses. Então é interessante. O seminário, a faculdade é em conjunto com todo mundo, não é uma coisa interna, fechada, né? Sim. É junto com todo mundo, né? E aí ali vão se encontrando. É claro que a maioria são seminaristas, né? O horário da manhã e tal, mas qualquer pessoa que queira fazer um bacharelado em filosofia pode prestar o vestibular e entrar, né? E vocês são isentos do vestibular? Como é que funciona? Não. Tem que passar por tudo igualzinho todo mundo, né? Tivemos que realizar, sim, o vestibular. Quem já tinha alguma graduação não precisou fazer, ficou isento. Mas quem não tinha, eu, por exemplo, só tinha técnico em logística. Então eu precisei fazer pelo menos a redação, foi o que eles liberaram pra gente. E aí tivemos que passar para poder ingressar na faculdade de filosofia. Como todos os demais. Todo mundo. E aí cada semestre, né, as provas, Sim. TCC, tudo que todo universitário passa, os seminaristas passam também, né, igual todo mundo. E aí deu 3 anos, né, nesse processo, foi avaliado, foi caminhando bem, foi amadurecendo a vocação, aí dá um passo a mais, aí vai para a última etapa da formação, né, inicial. Que é dessa casa que nós estamos aqui, né? Sim. E como que funciona essa casa, quantas pessoas tem, o reitor vocês já conheceram, né, tá aí, mas quantos seminaristas temos aqui, como é que funciona essa casa de teologia? Então, aqui nós estamos em 15 pessoas, né? E a casa de teologia,
ela já é uma preparação mais terminada para o Ministério Presbiteral. Então aqui a gente já tem um pouco mais de liberdade, a gente já viveu 4 anos de seminário, né? Então já tem um pouco mais de atividades pastorais. A gente assume também pastorais diocesanas, então cada um de nós acompanha uma pastoral diocesana junto com o outro padre, né? Então o padre é o assessor, a gente está ali para ajudar. Justamente para a gente se preparar também para a vida nas paróquias e enquanto padres, que também precisam ter esse olhar para a realidade pastoral da diocese como um todo, né? Aqui a gente já tem quartos separados, então também para a gente aprender a se organizar mais, aprender a lidar com a solidão, aprender a lidar com nós mesmos, né? Como o Maurício falou, a gente precisa se conhecer também, e esse período ele é muito importante para isso. E na teologia, até comentaram, né, de que na filosofia a gente tinha esse contato com outras pessoas, e pra gente foi uma realidade meio diferente, porque na São Bento só tinha nós de seminaristas, então só tinha a nossa turma, e todos os outros eram leigos, e eram leigos diferentes, então eles não eram jovenzinhos de 15, de 18, 20 anos que estavam na primeira graduação. Os nossos colegas de turma eram todos mais velhos, tinham 40, 50 anos, advogados, juízes, então eles estavam em outra fase da vida, e a gente tinha esse contato diferente. Na teologia é diferente, então na nossa turma só tem um leigo e todos os outros são seminaristas. Então agora a gente tem contato com outros seminários, com outras dioceses, com congregações, e a gente aprende também a ver como as dioceses são diferentes entre si. Então é interessante como a nossa turma pelo menos teve essa experiência, né? De ter um seminário, uma faculdade em que todo mundo era leigo menos nós, e ter um seminário em que todo mundo é religioso menos um. Então são experiências diferentes, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter uma visão total da coisa, né? A faculdade de teologia é na PUC, ali no Ipiranga, né, o campus ali do Ipiranga, e então essa sempre, aqui acho que na diocese sempre foi ali na PUC, né, então sempre foi ali, a teologia sempre foi ali, né. E aí todos os padres foram passando por ali, né? Eu, quando era seminarista, também passei por esse mesmo processo, por essa mesma etapa, né? E aí a Casa de Teologia, que é uma casa mais ampla, né? É uma casa assim, como é que é? As pessoas podem acessar aqui, tem grupos que às vezes vêm, as paróquias podem vir aqui no seminário. É claro que ela tem sua rotina, mas existe maneira de conhecer aqui o seminário de teologia? Sim, aqui a gente trata de abrir as portas na medida do possível, até para que mais pessoas possam conhecer. Os jovens, principalmente, possam conhecer qual é também a nossa rotina aqui, né? Geralmente tem grupos de retiros, as paróquias organizam retiros e pregam retiros aqui, então é uma oportunidade também para que toda a diocese possa conhecer a casa, então é um pouco da rotina da casa também. Essa casa é uma casa muito boa, tem um jardim muito bom, né? A gente vai colocar algumas imagens para vocês verem aí, né? Os jardins, né? A estrutura da casa é uma estrutura muito boa, foi reformada não tem muitos anos, né? Para que possa acolher bem e a gente possa vivenciar, porque o seminário é isso, diferente de qualquer outra coisa, você vai para um canto e volta, né, para sua casa, a casa do seminarista é o seminário, né? Então os seminaristas moram aqui, vivem aqui. E aí, mas como é que funciona? Não pode ter contato nenhum com a família? Como é que funciona esse elemento de rotina? Toda segunda-feira a gente tem uma folga, né? A gente, após a faculdade, a gente pode ir para a casa dos nossos pais e ali naquele momento ter aquele momento fraterno com a família, enfim, mas no final naquele momento depois a gente precisa retornar para cá, né? A gente tem um horário específico da casa de retorno, porque aqui nós temos uma regra, querendo ou não, é necessário, né? Uma casa com 15 pessoas, cada pessoa tem uma vontade, imagina se deixássemos livres, né? Então, nós temos um horário para rezar, um horário para almoçar, horário para ir para a faculdade. Então, todas essas atividades, elas estão orientadas devido a essas regras, que facilitam, pelo menos para a gente se orientar, né? Ao longo desses 8 anos de formação. 8 anos. E a regra é importante, o Padre Mário diz, da disciplina, né? Ela é importante porque, afinal, a gente vai viver a vida inteira no seminário. E depois a gente não vai ter um reitor para cobrar a gente, né? Então, aqui a gente aprende, né? A gente vai aprendendo um pouquinho a criar rotina para que depois a gente possa desenvolver, amadurecer, né, nesse aspecto. Então, é algo muito importante, né? Como é que funciona a rotina de oração aqui na casa? Bom, ao longo dos dias da semana, nós rezamos aqui a oração das laudes e a oração das vésperas, né? As laudes rezamos de manhã
Normalmente, claro, antes de ir para a faculdade, né, a gente sai 6h30 da manhã para ir para a faculdade. Então, antes desse horário, a gente já rezou e já tomou café, isso em comunidade. E no período da tarde, a gente reza a oração das vésperas, a oração vespertina mesmo. Unido a isso, a gente reza a missa diária, temos dia também aqui para fazer um momento de adoração em comunidade. E fora disso, as orações são mais individuais. Então, como eles mesmos disseram, né, de cada casa, ela tem um processo que vai formando determinada dimensão da gente, além de todas as dimensões que o próprio diretório prevê. Então aqui, como já se espera de nós essa questão da vida mais solitária em alguns momentos, já em vista do sacerdócio, então tem momentos livres aqui que cada um reza por conta própria. Então faz a sua lexo divina, sua meditação mesmo da palavra, suas orações próprias, né, que não necessariamente exijam a comunidade inteira presente. Então, em matéria de oração, são esses os momentos previstos aqui no seminário. Isso, aí tem uma capela própria para isso, depois a gente vai colocar também imagens para vocês verem, né, uma capela muito bonita, muito convidativa à oração, né, e aí é isso, é interessante porque é uma casa onde a gente tem a capela o tempo todo, né, então precisou em algum momento do dia, a gente pode recorrer ali, porque Jesus está sempre lá no sacrário a nos aguardar, nos esperar, nos fortalecer no processo, que nem sempre é fácil, mas isso como em tudo na vida, né, todo processo tem seus desafios, né, então a gente precisa ir aprendendo a lidar com eles, né? Bom, a gente falou de estudo, falamos de oração, falamos de vivência comunitária, né? E tem as coisas normais que todo mundo tem que fazer nas casas, né? Como é que funciona aqui? Vocês falaram de almoço, café da manhã, como é que funciona essa parte aí também? Tem envolvimento dos seminaristas nisso tudo? Faxina. Faxina? Tem faxina também? Tem faxina. Então a gente tem escalas, né, para organização, para limpeza da casa. Então a gente tem uma pessoa, a gente divide, né, as funções, então cada semana fica um no café da manhã, leva o lixo. A gente tem uma equipe também para lavar a louça do almoço. E na sexta-feira a gente divide os cômodos da casa. Aí cada um, ou equipes, né? Depende do cômodo. E aí vai fazer a limpeza geral da casa, né? A gente divide tudo e aí cada um se espalha, vai para um cômodo, faz a sua limpeza. Toda semana a gente faz isso para deixar tudo em ordem, tudo organizadinho. A limpeza e o cuidado com a casa faz parte também da vocação, né, padre? E também é bom que educa eles também na responsabilidade. Uhum. Sim. Porque aí você tem um coordenador aqui da casa, que é o Rafael, ele vai coordenando todas as atividades. Depois você tem alguém que coordena os veículos, alguém que é encarregado das compras. Então tudo isso vai dando responsabilidade para o seminarista. Para que ele depois não chegue em uma paróquia e não tenha nenhuma experiência com responsabilidade. Isso é muito importante, porque de fato no dia a dia nas nossas paróquias, né, quanta coisa a gente tem que cuidar e demandar e organizar as equipes, né? Exatamente, o treino tá todo aqui, né? E aí tem a comida, como é que funciona? Vocês fazem a comida, tem alguém que faz, como é que... louça? Nós temos 2 colaboradoras aqui na casa, né? Uma cuida de algumas peças das roupas que nós temos. A alimentação também, nós temos uma que fica ali só cuidando da parte, né, da cozinha, né, aquela coisa mais específica, e aí ela costuma deixar sempre uma mistura a mais para a noite, né? À noite a gente fica mais livre, então cada um pode ir lá na cozinha, fazer seu prato, preparar aquilo que estava desde da parte da manhã, enfim. Tem uns que já tem um dom maior aqui, né? Tem uns que são cozinheiros, tem uns que gostam de fazer bolo, tem uns que gostam de fazer pão, então a gente tem essa liberdade também para ajudar ao mesmo tempo e também tem essa criatividade. É interessante que dentro dessa dimensão nós temos uma atividade que é muito boa, que nós chamamos de convivência. Nós temos uma convivência interna, que acontece aqui no seminário mesmo, e aí somente os que estão na casa. Nós temos uma convivência externa, que nós vamos a um evento cultural, ou a gente vai jogar bola, enfim. A gente inventa na hora, né? E nós temos uma convivência entre as 3 casas, que é um momento também fraterno, onde a gente se encontra para partilhar, para entender um pouco mais da realidade de cada um. E aí, na convivência interna, a gente forma também uma equipe, como o Elton disse, né, que esses precisam preparar algo para a gente degustar ali, né? Então, é um momento onde a gente descobre os dons de alguns. Eu, por exemplo, prefiro ficar somente lavar a louça ali, né? Eu acho que não é o nosso caso. Nenhum dos culinário, três. nenhum dom dos culinário, três. não. Nenhum dos 3. O padre Mário leva jeito pra cozinha? Mais ou menos. Mais ou Tive que aprender. Eu também, assim, eu me viro sozinho, mas assim, se tiver alguém que faça, no meu tempo eu também preferia lavar a louça.
Faz parte da caminhada, né? Que coisa boa. Então é uma rotina intensa, com muitas normativas, mas como tudo na vida, né? Às vezes pode aparecer assim, nossa, mas tem tantas regras, né? Tudo na vida, também nas famílias a gente tem um rito, uma rotina para as coisas acontecerem, não dá para mudar tudo o tempo todo, né? E ainda mais essa dimensão comunitária, ela é realmente 15 pessoas, você já parou para pensar? 15 homens morando juntos, o reitor tendo que cuidar desses 15, né? Para que tudo saia bem, né? Então, assim, de fato, o Espírito Santo que conduz, né? Se a gente parar para pensar numa sociedade hoje onde é tudo conflitivo, a gente pensar que há uma harmonia, onde tantas pessoas moram juntas, tão diferentes, né? Então é Deus quem vai conduzindo mesmo o processo, né? Isso é interessante. O padre Mário é sozinho aqui? Tem algum padre que ajuda? Tem outras funções aqui de outros padres que ajudam aqui no trabalho também? Como morando aqui na casa, geralmente o reitor ele fica sozinho, mas ele tem a ajuda principalmente do diretor espiritual, que aí o diretor espiritual vai cuidar de toda a parte da oração e da espiritualidade de cada um, né? Seja da oração comunitária, seja daquela também da oração pessoal, porque essa é uma importante vertente do nosso sacerdócio, é o contato com Deus, e é a base de tudo, né? E eu tenho também o padre Capelato, que me ajuda na parte intelectual. Ele é o diretor de estudos aqui da casa, então essa também é outra vertente bem importante no nosso sacerdócio. A parte intelectual. Então ele ajuda a organizar todo o estudo da casa, toda a biblioteca da casa, e ajuda os seminaristas com os estudos, né? Tudo isso baixo a guia do Dom Pedro, nosso bispo, né? Ele que vai vigiando e coordenando tudo isso. Que legal. Olha, tem uma biblioteca aqui também. Tem. O seminarista tem que ler muito? Tem. Ele não tem escolha. Precisamos nos preparar, né, para lidar com a sociedade, que é cada vez mais complexa, né? E a gente precisa ter o conteúdo, precisa ter boas argumentações, né? Precisa estar aberto, né? Então o estudo abre horizontes, um de vocês dizia isso, né? Vai abrindo horizontes. Então a gente precisa mesmo, né? Então a biblioteca hoje em dia está meio caindo da moda, mas ainda os livros ainda são muito importantes, né? Depois até se colocar uma imagem aí da biblioteca aqui da casa, o pessoal vê, né, um pouquinho e ter esse contato, pedir o pessoal da comunicação fazer esse trabalho para nós, né? Bom, já quase no finalzinho do nosso encontro, e aí depois, tá bom, terminou, aqui é a última etapa de formação, a formação que a gente chama inicial, né, porque os padres têm que estar se formando para sempre, né, sempre a gente tem que ter uma formação permanente, mas a formação inicial conclui aqui nessa casa. E aí, o que acontece depois disso tudo? Vocês estão no 4º ano, então quer dizer que já está quase no finalzinho do processo, como é que funciona essa fase final aí? Graças a Deus. Bom, a atenção já começa a se voltar mais, né, para nós do 4º ano, enquanto nos preparando aí para essa primeira grande etapa depois do seminário, que é a ordenação diaconal. Então a gente passa a ter conversas individuais com Dom Pedro, individuais ou em turma com Dom Pedro, para pensar algumas questões futuras. A gente já começa a correr atrás de algumas coisas, tais como documentações, etc., coisas já em vista da ordenação diaconal, compra de vestes, essas coisas, toda a preparação da celebração mesmo da ordenação. Então tudo já vai sendo preparado em vista dessa grande etapa, né? Grande primeira etapa fora, que é a ordenação diaconal. E vocês já estão chegando com isso? Já tem previsão? Como é que tá? Estamos aí numa semana importante ou não? Estamos numa semana bem corrida. Nossa ordenação, graças a Deus, já foi marcada, né, para o dia 16 de agosto, às 9 horas, na nossa Catedral Diocesana. Inclusive, convido a todos a estarem presentes nesse momento tão especial para nós, para a nossa diocese. E já estamos aí com os preparativos para esse momento importante de realmente consagração a Deus, né? O sacramento da ordem, no grau diaconal, ele já nos consagra, né, a Deus. Já é um sacramento que é para sempre, então é uma consagração para sempre mesmo, e nos encardina na diocese, né? Então, a partir da nossa ordenação diaconal, a gente vai ter um vínculo com a diocese de Santo André para sempre, com esse povo de Deus aí que nos formou, né? Todos nós nascemos aqui na diocese, fomos formados aqui na diocese, e com a graça de Deus aí nesse dia 16 de agosto seremos também consagrados para o serviço desse povo e para o serviço de Deus que nos reuniu aqui no seu amor. Que coisa boa. E o que fica desse período todo de formação assim, para cada um de vocês? O que é mais marcante? Fazendo uma análise assim, né, já que está no finalzinho do processo, o que é mais marcante desse processo todo? Qual que é a expectativa agora para essa etapa que já está tão pertinho aí da ordenação? Né? Olha, essa pergunta é desafiadora, né?
Eu acho que é o aprendizado que a gente teve durante esse processo, né? Eu tô tendo uma nova experiência agora na paróquia Nossa Senhora de Fátima e realmente é muito nova, né? Eu saí da paróquia São Pedro, São Paulo, e agora eu tô lá. E eu tive a oportunidade de ficar sozinho na casa lá e ficar olhando desse processo realmente que eu vivi e falei, olha só, onde o Senhor veio me trazer, né? Um jovem que trabalhava, um jovem que tinha seus ideais e hoje está aqui numa paróquia tendo a oportunidade já em vista de administrar futuramente uma paróquia, enfim. Então eu vejo esse processo de cada dia que eu vivi aqui dentro, os processos bons e os ruins, que a gente é uma comunidade, então a gente vai viver momentos bons, maravilhosos, mas momentos que vão deixar a gente triste, porque a gente vai se deparar com as nossas limitações. E é aí que eu encontro essa graça, né? Tipo, de enxergar que a partir de cada etapa, cada momentinho, eu consegui dar um passo a mais. E além de dar um passo a mais, né? Conseguir abstrair aquilo para mim no sentido de mudança, de amadurecimento. Então acho que essa parte para mim é muito importante. Eu partindo dessa última fala do Maurício em relação ao amadurecimento, eu acho que isso é o grande marco no nosso processo formativo. Nós falamos no início do encontro de turmas que entram e às vezes não chegam por inteiro ao final do processo, né? Alguns pedem para sair, outros são convidados a sair. Eu sempre disse para as pessoas, olha, se hoje eu tivesse que sair, seja por conta própria ou por opção da formação, eu ainda assim sairia muito realizado pelo tanto que eu aprendi aqui dentro. Porque, de fato, a cada etapa que a gente vai avançando no processo formativo, pessoas que a gente vai conhecendo, vínculos que a gente vai construindo, isso tudo nos faz crescer muito. E mesmo os desafios que a gente vivencia aqui dentro, crises, eu acho que todo mundo tem que passar, e a crise se faz importante para o discernimento vocacional. Tudo isso nos faz crescer muito. Então, o que me marca daqui é justamente isso. Meu crescimento como pessoa, e eu acho que o sentir-se sempre amado por Jesus Cristo. Isso é o que é a tônica de todo o processo formativo. Isso me realiza, me faz feliz, independente de tudo que eu tenha que superar. Eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder, porque de discernimento vocacional, assim, desde o primeiro momento em que eu considerei seriamente ser padre até agora, já são quase 10 anos. Então, como é que a gente diz o que foi marcante em 10 anos? É muita coisa, assim, que me vem à cabeça nesse momento, mas principalmente eu acho que a experiência de saber que se abrir às surpresas de Deus dá certo. Porque às vezes a gente tem muito medo de fazer as coisas, do futuro, e o medo é normal, porque a gente vive muitas mudanças, né? Toda vez que uma paróquia nova, uma etapa nova no seminário, o medo é natural, porque a gente não sabe o que vai encontrar, que tipo de dificuldades, mas às vezes quando a gente se mete as caras e vai mesmo com medo, e a gente vê como as coisas vão dando certo pouco a pouco, porque a gente sabe que não é nós que estamos nos conduzindo, né? Mas quando a gente deixa Deus fazer a parte dele e ir mesmo com a cara e a coragem às vezes, a gente vê que as coisas dão certo. Então, são muitos anos, mas como os outros falaram, é um crescimento tão grande que a gente não imaginava no primeiro momento que chegaria aqui do jeito que nós estamos. Mas a gente chega, e por mais que às vezes as pessoas, quando falavam isso pra mim, eu dava risada. Todo mundo sempre falava que passa muito rápido. Mas o pior é que passa mesmo. Quando a gente vê, olha pra trás, só essa avaliação, a gente vê quanto crescemos, quantas coisas deram muito certo, quanto a gente melhorou muito. E a gente não acha outra explicação a não ser o Espírito Santo trabalhando ali no pouco a pouco da nossa vida. E se abrir só deixar Deus agir e a gente ser fiel a tudo que Ele nos pede, que as coisas funcionam, dão certo. E eu acho que isso é o maior aprendizado que eu trago depois de tantos anos de experiência vocacional. Coisa boa, então vale a pena, né? Eu assumi a reitoria faz 2 semanas, mas já tive experiências muito boas aqui, até lindas, porque eu já trabalhei com a formação antes, no passado, mas aqui a gente, em primeiro lugar, a gente vai vendo neles o entusiasmo que a gente tem até hoje, mas esse entusiasmo de quando a gente é seminarista, de querer converter inclusive o mundo, se for possível, isso a gente vê neles, e também
a gente vê neles os mesmos medos e desafios que a gente tinha lá no começo. Né? Então, essa é uma experiência boa que a gente vai lembrando também, a gente na conversa com eles, vendo as dificuldades que eles têm na pastoral, isso e aquilo, a gente vai animando e falando, né, filho, ainda vão ter desafios ainda maiores. Mas é linda essa experiência de ajudar eles a enfrentar os desafios pelos quais nós também passamos no começo da nossa missão. É uma missão muito gratificante. Quantos anos de padre o senhor já tem? Vou fazer agora 20 anos. 20 anos. Ordenado em 2005. Olha que bênção. 20 anos já. Que bom, então assim a gente vai percebendo. Eu fiz, agora no mês passado, mês de julho, eu fiz 10 anos. Então 10 anos de padre, 20 anos de padre. Vocês vão começar, se Deus quiser, nos próximos meses aí, virar também a ordenação presbiteral, né? E vale a pena realmente, né? Então os desafios eles vão se renovando na vida da gente e enfrentar um desafio e passar bem por ele, né? Nos fortalece, nos amadurece, né? Porque de fato a vocação ao ministério ordenado é uma vocação de serviço, né? Estamos para servir. Então vale muito a pena se colocar a serviço, porque o primeiro a se colocar é o próprio Jesus, né? É ele quem veio servir e dar sua vida para resgate de todos, né? Então nós queremos sempre estar fiéis nesse serviço, né? Então que alegria a gente poder passar esse momento aqui, desse pastoreando hoje, aqui na Casa da Teologia. Padre Mário, muito obrigado pela acolhida sua aqui, né? E a acolhida de todo o nosso povo diocesano que veio hoje conhecer, né? E numa fala final aí, né? Mais uma vez reforce o convite aí para a ordenação de vocês, por favor, né? Recordem o dia, o local, para que todo mundo possa participar desse momento importante para toda a nossa diocese. Bom, para nós é um momento muito especial que a gente está vivendo agora, quase às vésperas aí da ordenação diaconal. Então a gente quer contar com a presença de todos vocês. Muitos de vocês fizeram parte da nossa história diretamente, mas muitos outros indiretamente também contribuíram para que a gente chegasse até aqui. Então, ainda que tenhamos o nosso bispo, reitores, tantos outros que nos formam mais de perto, toda a comunidade do povo de Deus, em certa maneira, nos forma. Então, a gente conta com a presença de vocês no próximo dia 16 de agosto, às 9 horas da manhã, lá na Catedral Nossa Senhora do Carmo, para fazer parte também desse momento tão especial para a nossa vida. Que maravilha. Então já agora no finalzinho do nosso encontro, nosso pastoreando, todo episódio de pastoreando a gente termina com um momento de oração e uma bênção. Hoje eu vou pedir licença para vocês de casa para a gente poder terminar de uma maneira diferente. Já que a gente está aqui no seminário, eu vou convidar, e eu acho que vocês querem também ver pelo menos o rostinho dos outros seminaristas, né? Então eu vou convidar para a gente poder terminar esse nosso encontro de hoje aqui na capela, rezando a oração das completas, né, à noite, para que a gente possa rezar junto com o povo de Deus. Então o episódio vai ficar um pouquinho mais longo, mas se você quiser rezar conosco, rezar com os nossos seminaristas, com o reitor, né, eu faço esse convite. E lá da capela, então, a gente vai concluir o nosso encontro e receber a bênção desse encontro. Muito obrigado pela presença, pela participação de cada um de vocês. E a semana que vem, se Deus quiser, nós nos encontramos novamente em mais um episódio de Pastoreando. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Agora declarando a luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Na noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor.
que reina para sempre em vossa glória. Convosco e o Espírito de amor. O Senhor é a minha herança. Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte. Meu corpo no repouso está tranquilo. Rezemos em 2 cordos por estrofe, começando pelo lado oposto. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios seminários não partiram, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha caça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, Conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa.
Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, ave raiz, ave porta, da luz do mundo és a aurora, exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria.